que você achou da atuação ontem do Al-Ittihad? Eu achei também muito facilitada pelo adversário fraco. Frágil, né? Então, meio esperado, assim. Mas é isso que eu ia falar, a gente também não esperava muito diferente disso. Mas eu acho o Fluminense, assim, a maneira como o Fluminense se comportou na reta final da Copa Libertadores, se impôs ao Boca, se impôs, durante toda a Libertadores, né? Se impôs ao River, ganhou e o Fernando Diniz achou alternativas para o time. Eu acho o Fluminense um timaço, assim, eu tô bem otimista com o Fluminense para chegar à final, o que até pouco tempo atrás era obrigação, chegar à final, tal, né? Nos últimos 10 anos, 5 sul-americanos perderam na semifinal e 5 avançaram. Então, a semifinal, que era sempre uma obrigação, deixou de ser, né? Virou um jogo, virou o verdadeiro mundial nosso, sul-americano, é jogar a semifinal. E na final vamos perder mesmo. Mas a semifinal... Final, não vamos criar muita expectativa. Mas a semifinal, vamos lá. E aí, vários perderam. O Palmeiras perdeu, o Flamengo perdeu, o Galo perdeu. O River Plate do Marcelo Gajardo perdeu pro Al-Ain em 2018, depois de ter derrotado por isso que eu freio o Boca na final da Libertadores. Então, assim... Mas eu acho que neste ano o Fluminense chega mais pronto, mais consolidado, mais... Mas vai enfrentar os donos da casa que estão reforçados, que estão em fase... crescente com o Gadiardo. Mas chegando agora, né? Técnico chegando agora. Tal. Enfim, então, eu acho o Fluminense um time pronto, preparado para... Acho que o Fluminense chega da melhor maneira possível. Assim. O Fluminense chega sem pendências, sem dúvidas. Sem jogadores um time que tem muito claro a maneira de jogar. Sem chega inteiro, bem lembrado. Chega inteiro, assim. Claro, tem o cansaço da temporada, né? Que é muito brutal. O Fluminense fez... inteiro em peças. Eu não lembro agora de cabeça o número. O Fluminense fez mais de 70 jogos no ano, né? Vou te falar aqui. Deve ter feito 70 jogos. Então tem a maratona, tem muitos jogadores veteranos e tal, mas eu entendo, assim, todas as evidências disponíveis de que o Fluminense chega da melhor maneira possível pro Mundial. Eu acredito que o Fluminense... 70 jogos. 70 jogos, então. É uma brutalidade no ano, né? Com as distâncias aqui no Brasil, calor, mas enfim, outra discussão. Acredito no Fluminense nessa semifinal. Acho o Fluminense favorito, muito pronto para ganhar. E aí depois não. Aí depois a final é outra conversa. Aí O Flu tem 5 atletas, um não foi inscrito, né? Mas tem 5 atletas com experiência na disputa de Mundial. Tem o Marcelo, tetracampeão, inclusive, né, com o Real Madrid. O Ganso, o Léo Fernandes, é ele que não está inscrito. O Cano e o Felipe Melo. De que forma essa experiência na disputa pode fazer a diferença? Aí, ó. Pode fazer a diferença, Martim? Não lembrava do Cano pelo Pachuca. Pelo Pachuca, 2017, isso aí. O Ganso tem uma experiência meio traumática. Ele jogou alguns minutos, né? Vou só lembrar que o Cano jogou só alguns minutos ali. Eu lembrava do Léo Fernandes. O Léo Fernandes, ele... Que não está inscrito, né? Por qual time ele jogou? Tem um levantamento bastante interessante no GE. Não lembrava disso. Ajuda, sim, claro, toda a experiência ajuda, mas não acho que seja... O Manchester City deve ter pouquíssimos jogadores com experiência de Mundial de Clubes e isso não é que vai impedi-los. O Léo Fernandes era reserva também, assim como o Cano, quando disputou, né, em 17. Só que o Léo Fernandes era reserva no Tigres, do México. Jogou no ano do Palmeiras. Eliminou o San Hyundai da Coreia do Sul nas quartas de final. E aí depois derrota o Palmeiras do Felipe Melo, tá? Com gol de pênalti do Gignac. Aí na decisão perde pro Bayern. Foi essa a campanha do Léo Fernandes quando participou no Mundial. Ele não está inscrito, né? Só lembrando que pelo Danielzinho. Só lembrando que ele também teria essa experiência. Eu acho que faz alguma diferença, especialmente quando a gente fala de distância do futebol sul-americano pro europeu. Então você tem um cara, no caso do Fluminense, principalmente o Marcelo, você tem um cara que já teve do outro lado, agora ele está na condição de desafiante, né, digamos assim, mas um cara que já teve do outro lado, tetracampeão da competição, com o peso que tem para o futebol mundial, eu acho que conta muito a favor. Principalmente para os mais jovens, né? A gente vê muito o John Kennedy, por exemplo, ali com o Marcelo, sendo aconselhado e tal, então eu acho que conta muito a favor. Vou dar um spoiler. Uma indiscrição? Não é indiscrição, não. Eu vou dar um spoiler. Uma inconfidência, termo que eu ia usar. Porque eu fiz uma entrevista com o Paulo Angione para o Extra e para o Globo, tá para sair aí nos próximos dias. E o Paulo Angione teve no Mundial de 99 com o Palmeiras, que perdeu para o Manchester United. E o Paulo me contou que chamou a atenção dele na hora
dos jogadores perfilados para entrar em campo no Estádio Nacional de Tóquio, o Asprilla, que jogava no Palmeiras e que tinha jogado por 9 temporadas no futebol europeu, 2 delas no futebol inglês pelo Newcastle, todos os jogadores do Manchester, absolutamente todos que estavam perfilados ali, se dirigiram ao Asprilla para abraçá-lo, para cumprimentar ele. Era um jogador que tinha peso internacional. Colombiano Faustino Asprilla, que depois, inclusive, jogou no Fluminense. Verdade. E o Paulo Angione me disse que aquele gesto dos jogadores do Manchester para com o Asprilla, incrivelmente, mexeu com encheu de confiança os jogadores do Palmeiras, que fizeram uma excelente partida. O Palmeiras teve chances diversas, entrando cara a cara com o goleiro, não teve sorte naquele dia, e perdeu o jogo numa infelicidade do Marcos, numa bola cruzada na esquerda. E olha, era o Manchester de Beckham, de Giggs, cruzamento de Kane. do Giggs, gol do Roy Keane. Exatamente. E o Marcos foi tentar segurar a bola escapou, o Keane fez o gol. Então, assim, o Paulo acha que aquele exemplo, ele projeta aquilo que aconteceu lá em 99, tudo bem, que a realidade é outra, blá, 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 a gente compreende tudo isso. Mas eu entendo a cabeça dele, ele que tem formação em psicologia, ele acha que hoje o Fluminense chega para este jogo muito bem treinado, muito bem preparado, em nível de competição e sem ter nada a temer com relação à inferioridade, porque eles têm Marcelo, É isso. eles têm Ganso. Então, responde a tua pergunta assim, talvez quando os times estiverem perfilados ali para entrar em campo, os jogadores tanto do City, dando tudo certo? do Al-Ahly como o City vão olhar. Eu sei com quem eu tô falando. O treinador é o treinador da seleção brasileira. Sim. Exatamente. O próprio Guardiola, depois da conquista da Libertadores, andou mencionando o Fluminense do Diniz, tinha curiosidade de conhecer um pouco mais do trabalho do Diniz. Então, assim, o Fluminense está muito fortalecido emocionalmente para estes duelos, entendeu? Então, só para responder essa tua pergunta aí da importância desses jogadores. E o Fluminense, este Fluminense é um time confiante, assim. Né? Bonito, gostoso da gente ver, né? Não, e é um time futebol que a gente quer ver. Ciente das suas próprias virtudes, tal. Não acho que esse seja um problema, assim. Não é um time que se intimida, eu acho, sabe? A maneira como o Fluminense jogou essa Copa Libertadores foi, pra mim, muito categórico. Mas eu acho que conta, Martim, porque o clube, o sul-americano, né, de forma geral, chega com o status de desconhecido. Normalmente. Não sei se... Normalmente. Tem uma... Claro que precisa passar a semifinal antes pra gente ver, mas... Normalmente os times brasileiros, quando chegaram, mesmo os que ganharam recentemente, os últimos que ganharam, né? Corinthians, Inter, São Paulo, era assim, jogar por uma bola, se defender muito, se der tudo certo, né? Se o rival tiver num dia ruim, a gente no bom e tal. O Fluminense não me parece disponível a esse tipo de coisa, assim. O Fluminense... Tô muito curioso pra ver, assim... também. Eu quero ver a bola rolando, o Fluminense vai tentar jogar, entendeu? Eu também Como o Flamengo tentou jogar contra o Liverpool. Não parece um time que vai especular, sabe? Não parece um time que nem sabe fazer isso. Então, acho que o Fluminense vai jogar pra valer, assim, tanto a semifinal quanto uma eventual final. Eu também tô nessa expectativa, mas acho que a gente tá nessa expectativa porque a gente viu o Fluminense, a gente vê o Fluminense. Entende? Então, essa pra mim é a grande diferença. Antes do embarque, eu já acabei antecipando aqui, né? O Fluminense já está em solo árabe. Antes do embarque, os jogadores falaram com a imprensa. Vamos ouvir, então. A gente vai chegar para jogar o nosso futebol, né? Com toda a confiança, com toda a força, com toda a empolgação possível. E vamos lá para fazer história, né? Se Deus permitir, que a gente possa fazer essa história lá. A gente tem que ter os pés no chão, chegar lá, fazer um grande jogo, uma grande semifinal, quem que seja o adversário. Acho que esse primeiro momento a gente tem que pensar muito na semifinal, que vai ser muito difícil. Foi um ano bastante cansativo. Desde janeiro, nosso time está na mesma pegada. Muitas viagens, calendário muito apertado. Já deu para descansar depois da Libertadores. O professor Diniz
temos cobrado bastante, cobrou muito na reta final do Brasileiro. Agora estamos fazendo os últimos ajustes para chegar bem. Independente de quem vem, a gente vai se preparar bastante. Sim, sabemos que tem uma adversária à altura assim, muito importante, tem jogadores importantes também, mas estamos nos preparando muito bem e vamos com força máxima para vencer isso aí. Aí eu fui embarcando confiante também, né? Animado com a possibilidade. É bacana ver isso. Mesmo a gente na condição de desafiante, né? Porque ainda somos, né? O sul-americano sai daqui com essa responsabilidade. Eu acho muito legal ver isso. Todo mundo acreditando. Um Fluminense que chega com uma confiança em alta também. Acho muito bacana ver isso aí. E tô na torcida pra gente ver um Flu City. Aliás, ontem o Guardiola não cravou o Haaland fora, não, né? Vi muita gente falando... quinta-feira. Vi muita gente falando que não ia jogar. Treino amanhã. Tô achando que... que a primeira notícia que não... A primeira notícia da lesão dele é que não tinha data, né? Exatamente. Aparentemente... Agora tem uma data. Tem uma data. Mas está relacionado. Todo mundo foi relacionado. Até o Kevin De Bruyne, que a volta dele estava prevista para 27 de dezembro. Janeiro, né? Depois foi para janeiro. Viajou, né? Vai viajar, não sei se o City já viajou. Vai, tá. Então, não sei. De repente chega na hora e joga todo mundo. Eu acho legal ver todo mundo completo, né? Que é o que a gente quer ver, né? É o encontro que a gente quer ver, né? Tem um destaque do Globo também, né? Vamos mostrar ele, o Marcelo? Vamos lá. Vamos mostrar o Marcelo no Globo, então, porque o Marcelo destaca a ansiedade e as manias rumo à grande batalha do Fluminense. Foi o que a gente já trouxe aqui também, né? O Marcelo, pela primeira vez, vai disputar o Mundial na condição de desafiante, na condição de... dá pra falar azarão? Azarão. Porque um sul-americano contra um europeu, a gente ainda pode, de forma geral, classificar assim, né? Então tá. Então agora o Marcelo vai experimentar essa sensação também. Azarão eu não digo, né? Não favorito, digamos assim, né? Mas ele não é a mesma coisa, não? Azarão, não. Eu acho, não. Botar como, assim, como antônimos. Porque se o City não chegar à final... O Fluminense vira o favorito. O Fluminense vira o favorito. Não, mas então eu já não é estou tão considerando azarão. a possibilidade de um Flu City. Já estou trabalhando Não, aí sim, é o desafiante e o favorito. E o favorito, o desafiante. Então tá. Melhor. E eu tenho muita curiosidade para saber qual é a impressão agora nesta posição. Porque, por mais que eu nunca ouvi, vocês já ouviram de algum jogador atuando na Europa que o Mundial não tem esse valor todo que tem para um sul-americano? Eu nunca ouvi, mas tenho a impressão que não mesmo. A gente ouve isso muito de ex-jogador. Ex-jogador, Roberto Carlos, por exemplo, quando jogava no Real Madrid. Falava, já deu declarações assim de que não é... Mas eu acho que para o Manchester City tem um peso diferente. Porque nunca ganhou? Em relação aos... porque não, é um time muito... É um novo rico, né? Uhum. O Manchester City, até pouco tempo atrás, sei lá, 40 anos atrás, jogou a terceira divisão do Campeonato Inglês, tal, passou muito tempo na segunda divisão. E o Manchester City não é o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester United, o Milan, que são... tá bom, tem que ir lá para o Oriente Médio agora me atrapalhar aqui a minha prioridade e tal. O Manchester City é um time que está se impondo, né? Ganhou a primeira Champions agora, com certeza absoluta quer ganhar o primeiro Mundial de Clubes. É um projeto muito grande, tem um Estado bancando todo esse dinheiro, os Emirados Árabes Unidos colocando muito dinheiro para melhorar a sua imagem, usando o futebol para melhorar a sua imagem. O Grupo City tem times no mundo inteiro, então é uma bandeira importante para ser cravar, é um lugar importante para cravar essa bandeira do Grupo City, né? Ainda mais ali na região e tal, o Mundial sendo ali. Então eu acho que o Manchester City vai jogar para valer muito, assim, eu acho que é prioridade mesmo. E tem só uma outra coisa que eu acrescentaria a essa sua fala, é a própria... O perfil do Guardiola, claro, né? O perfil do Guardiola. O Guardiola, não estou fazendo nenhuma comparação, mas ele trabalha sempre para ganhar... mas não é... Todos eles trabalham para ganhar, mas assim, a obsessão do Guardiola, né? Produzir entretenimento de boa qualidade e fazer com que seus times sejam realmente marcados por conquistas, eu não tenho a menor dúvida que hoje nesse momento, conquistar o Mundial é uma obsessão também para o City. Também a última... Estamos aqui nos adiantando, né? Falando da final. A gente já chegou ao final. A gente já quer ver isso, já entenderam que a expectativa é essa. O último encontro entre o Guardiola no banco de reserva, na beira do campo do Mundial de Clubes, e um time brasileiro não é de boas lembranças para nós. Né? Qual foi? Santos. É o Santos. Santos e Barcelona. Muricy, né? Muricy não foi...
Não foi suave pro Santos aquele jogo, né? 4-0, não chegou a ser agradável. Então, mas de lá pra cá a gente não 11 ou 12? 11. A gente não encurtou um pouquinho essa distância? Eu não sei se aumentou a distância. Você acha que aumentou? Acho. Esses retornos que a gente viu, e aí eu falo do futebol brasileiro especificamente, a gente viu alguns muito interessantes no Flamengo, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, o próprio Marcelo no Fluminense, nessa última temporada o Suárez no Grêmio, isso não ajuda? Não é suficiente? Acho que não. Não para igualar, mas para encurtar? Acho que não. Porque, assim, tem uma questão que aquele Barcelona era muito fora da curva. Uhum, né? Era o melhor momento do Super Barcelona, do Guardiola, possivelmente o maior time de clubes de todos os tempos ali. É uma discussão ali, o Santos do Pelé e tal, enfim. Mas tá lá em cima. E de lá para cá, e eu acho que isso é inevitável, vai continuar sendo... A concentração de dinheiro e de talento em pouquíssimos clubes europeus também foi acontecendo. Então, o Manchester City é um time muito rico, é o time mais rico da Europa hoje, talvez, junto com o Real Madrid ali. Então, quando a gente chega, por mais esforço que a gente faça aqui no Brasil, repatria jogadores e tal, a curva deles é assim e a nossa é assim. A gente consegue melhorar um pouco em relação a nós mesmos. Mas em relação ao topo da pirâmide da Europa, não. O ângulo da nossa subida não é proporcional. Não é proporcional. Deles é muito. Tanto que tem várias iniciativas para distribuir mais dinheiro. A UEFA agora quer dar mais dinheiro para os times que não disputam competições, que não jogam a Champions League, que não jogam a Europa League. Tentar dar o dinheiro para quem fica fora, porque os times vão jogando esses torneios, vão sempre os mesmos chegando longe, vão sempre ganhando as maiores premiações. Eu não sei se é só dinheiro, não. Ontem a gente viu o United... Benfica. Não sei se possível... só grana, porque normalmente é o esperado, né? Claro, é porque é possível ser rico e ser ruim, né? O PSG tá aí para mostrar que só dinheiro não resolve. Só dinheiro não resolve. Mas no caso do Manchester City tem muito dinheiro e tem muito cérebro ali envolvido, né? São os caras que montaram esse time, são os mesmos dirigentes do Barcelona, do Guardiola, que foram para Manchester e fizeram isso aí. Então... quando você junta na mesma mesa dinheiro e inteligência, e cérebros, acontece isso aí. Esse time é espetacular. Martim, eu vou falar, os anos de vida não me permitem mais cravar nada no futebol. Claro. Nada. Eu acho assim, eu entendo a pergunta da Mary, quando ela disse assim, quando ela fala que se reduziu a diferença, assim, se a gente observar direitinho, desde o duelo do Grêmio com o Real Madrid, que perdeu a final. Um gol de falta, se eu não me engano. 1-0, gol de falta. E o Grêmio não jogou o que jogou, por exemplo, o Flamengo contra o Liverpool. Não, aquele jogo do Real Madrid. O Palmeiras contra o Chelsea. O Grêmio teve uma finalização, o Real Madrid teve... E foi 1-0. E era o Real Madrid ainda é Real Madrid. Sim, Cristiano Ronaldo, Benzema, tudo mais. Então, assim, o próprio Marcelo. Então, eu concordo com tudo que você está falando, é o retrato óbvio. É o retrato óbvio. Mas eu sempre, para combater esse retrato óbvio, eu olho pro Manzembe com o Internacional. Casablanca. Eu olho pro Casablanca com o Galo. Então, eu olho pro Al Hilal com o Flamengo. O Al Ain com o River Plate. Com o River Plate do Marcelo Gadiardo, que está no Etihad. Então, eu acho que sempre tem uma surpresinha no futebol. Tem sempre uma surpresinha para puxar a nossa... Claro. Mas sabe cadeira. E eu não sei nem se é justo, desculpa, Martim, chamar de surpresa. Mas a distância que diminuiu foi desses outros para nós. E essa distância diminuiu. A nossa para a Europa. Mas você não acha que faltou, não o Suárez, mas um tiquinho assim para o Flamengo levar o jogo contra o Liverpool, os pênaltis? O Palmeiras, tentar a sorte. O Palmeiras ficou a minutos de levar o jogo para os pênaltis contra o Chelsea. Contra o Chelsea, foi mesmo. Fez a diferença o banco, né? A hora que começou a trocar. Aí entra o Lukaku, que é um jogador que custou ao Chelsea a mesma coisa que o Palmeiras faltou no ano inteiro. É disso que eu tô falando. Eu entendo perfeitamente. O Grealish, eu entendo. Que agora não tá claro se é titular, certo? Ele custou 100 milhões de libras. É o orçamento inteiro, 2 orçamentos do Fluminense. Não, mas os times árabes também costumam investir assim. Agora, né? Então, e aí é que eu ia chegar. Eu não sei se é justo a gente chamar de surpresa, porque... Eu comecei a acompanhar por causa dessas estrelas indo pra lá. Claro. Meu interesse ontem era ver o Benzema. O funcionamento dos times ainda precisam... Exatamente. Mas a gente tá falando de muito dinheiro ainda assim. Mas eu acho isso que aconteceu isso. Assim, o resto do mundo, que assim era Europa, América do Sul e o resto. Agora tem Europa,
Aí tem a América do Sul e o resto ali bem... Tanto que esse Mundial de Clubes agora, que começou ontem, é a última edição no atual formato. Acaba, porque a FIFA não considera esse formato atrativo comercialmente, esportivamente também é muito previsível, né? O europeu sempre ganha. Então a FIFA inventou esse mundialzão que vai começar em 2025, a cada 4 anos, com 32 times, para tentar chamar mais gente e ter mais desafiantes. Para tentar deixar a gente de fora, na verdade, né? O esforço vai ser esse aí. E no ano que vem, tá previsto, isso aí não tá, um outro torneio de clubes que vai colocar, assim, o formato vai ser, o campeão da Liga dos Campeões já tá na final e todo o resto tem uns playoffs ali para decidir qual vai ser o melhor do resto para enfrentar o campeão da Liga dos Campeões. Então, recapitulando, refrescando a memória das pessoas. Então, assim, o Mundialzão vai ser só de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. E nos outros anos vai ter esse mundialzinho aí, esse que ainda não tem nome. Que é mais ou menos esse formato que tá aí, só que muda a maneira não é como uma define. Sede fixa, vai definir, vai ter mudanças. Eu até perguntei pra FIFA nessa semana passada, como tava isso, porque a FIFA anunciou isso em março deste ano, né? Que ia ter esse veja bem, eles não têm novidades ainda. E os árabes se queixam muito dessa necessidade. O sul-americano já está na semifinal. Exatamente. E os árabes e os africanos teriam que fazer 2 jogos. Isso já foi registrado em coletiva, inclusive, né? Sim, essa insatisfação já foi registrada em coletiva oficial. E os mexicanos e os times da MLS, enfim, tem... Eu acho que o que aconteceu foi isso que antes era considerado periferia da bola, se integrou, também evoluiu. Subiu, e a Europa descolou e todo o resto, inclusive a América do Sul, está nesse... A gente tem, claro... Tem mais tradição, eu acho que ainda tem times melhores. Eu acho que a Libertadores é muito melhor do que o campeonato, do que a Conca Champions ou do que a Liga dos Campeões da Ásia ou a Liga dos Campeões da África. A Libertadores acho que é muito, muito melhor. Mas os bons times desses continentes dialogam ali, brigam bem. É que eu acho que tem uma contribuição não técnica, não para consequência impacto imediato. Mas tem uma contribuição de mentalidade, de profissionalismo, inclusive, e a gente tem visto muito isso. A participação de europeus no futebol, ou jogadores que fizeram boa parte da carreira na Europa, eu vejo contribuindo muito para isso. Para cá, para nós? Para nós. Sem dúvida, para nós. Claro. Mas a curva é discreta, eu concordo com você. Outra coisa que eu acho que pode fazer muita diferença, é uma pena que outros grandes clubes não invistam, não acreditem nisso. Aliás, a seleção também acho que pecou nisso. Vamos no GE. Globo, rapidinho, para eu fazer um outro registro aqui. Psicóloga do Fluminense, quem já viu o doc do Flu, de bastidores da Libertadores, todo dia é 4 de novembro, né? Já entendeu esse peso. A psicóloga do Flu, que se chama Emily Gonçalves, ela aparece, depois da final, né? Na conquista da Libertadores, aparece com o Arias, muito emocionado, que ali numa manifestação de gratidão, de carinho, abraça primeiro ela, né? Vai nela e agradece pelo trabalho que ela fez. Ele chegou, e ela revela isso, ele chegou a pensar em abandonar o futebol. E houve um trabalho ali de resgate, um trabalho de confiança desenvolvido por ela, claro, e conta muito o fato dele aceitar essa ajuda, esse trabalho, né, primeiramente. Tem muita gente que para na parte da negação, acha que não precisa, que é besteira e tal, e a gente vê depois as consequências disso. Ele aceitou, ele entendeu a importância e depois foi manifestar o carinho pelo trabalho prestado, logo depois de conquistar, né, a Libertadores com o Flu no Maracanã. Teve comemoração ali bem emocionada no Maracanã, no gramado do Maracanã, né? Abraço ali com a... imediatamente após, né? Um reconhecimento legal. Rafael Veiga já falou bastante sobre isso também. Alguns, e eu acho muito bacana que o tema esteja em alta e que as pessoas se sintam à vontade para conversar sobre isso, né? Especialmente quando a gente fala de formadores de opinião dentro do futebol, e a gente sabe o eco que isso tem. Alguns já revelaram buscar fora esse trabalho. Alguns clubes não têm, não investem, não veem ainda a importância, é uma pena, mas alguns jogadores já revelaram. E é muito bacana que isso esteja vindo à tona no Fluminense, porque o Fluminense tem na cabeça do futebol um gerente, um diretor, que é um psicólogo por formação, e tem um treinador também, que é psicólogo. Você se refere ao Paulo Angione? O Paulo Angione e o Diniz. Então, eles valorizam muito esse lado humano, e aí combina muito com o discurso que virou meme, que virou chacota em discussões assim, quando o Abel Ferreira fala do mental, né, do jogo mental, ele trouxe muito isso para o Brasil, formando, fortalecendo isso. Então, a gente vê que não é uma discussão à toa. E eu, particularmente,
fico muito feliz que isso esteja vindo à discussão, porque em 2014, quando a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, meses antes, eu fiz uma matéria com Altamiro Bottino, que era o fisiologista do Botafogo, que naquele momento estava saindo do Palmeiras e indo para o Coritiba, sobre esse lado. Se era a hora, não sei o quê. Aí o Altamiro, na época, falou para mim, não, agora, é sempre importante, mas agora já está tarde. Isso já deveria estar sendo feito há alguns anos, porque a importância do Mundial já é imensa. A importância do Mundial no país do futebol, no país pentacampeão do mundo, você multiplica por N vezes. Eu não sei mensurar para você o quanto aumenta a pressão sobre o jogador. E eu confesso a você que eu estou estupefato de não ter esse trabalho já há algum tempo na seleção brasileira. A gente não vê. Mas, sim. No ano passado a gente também não viu isso. Não tem coordenador de seleção. Mas eu tô reproduzindo. O técnico é um freelancer. Não, peraí. Eu tô reproduzindo a fala dele. Claro, em 2014. Aí quase 10 anos depois. Levei pro coração e trouxe. Quase 10 anos depois, porque ano passado, 8 anos se passaram, né? 2 edições depois, também não tinha. E a comissão avaliava que não era necessário. Que não... Isso são coisas, sim, também são coisas que não podem ser impostas, né? Chegar pro jogador e obrigá-lo a fazer e tal, Mas não é você mostrar a ferramenta que tem jogador. Isso. Mostrar a ferramenta. Você vê que a Alemanha chegou aqui, se isolou, fez os trabalhos dela de psicologia, de atividades neurolinguísticas, enfim, coisas que a gente não avalia. A gente, isso é besteira, né? Você não vai, a bola não vai entrar por causa disso. Vai, amigo. A bola entra por causa disso. Porque é um trabalho continuado que acaba tendo resultado, né? O futebol está evoluindo, a neurociência está aí mostrando ferramentas e os clubes que estão avançando nessa direção estão colhendo resultados. Isso é evidente. Então, enfim, bacana. Eu ainda não vi o documentário, mas estou louco para ver. Veja. Falar do Renato Augusto aqui rapidinho, que ontem também foi tema aqui, até porque a gente dava o Renato Augusto já fechado, mas ainda não com anúncio oficial, né? E agora a gente deve assinar com o Fluminense, então, depois do Mundial. E ontem eu trouxe um tema aqui para a mesa que eu queria requentar para hoje. Porque eu não me dei por satisfeita com o que eu vi aqui, eu ouvi várias opiniões, mas não, acho que faltou alguma coisinha assim para eu realmente me convencer. Vocês não acham meio paradoxal a gente associar o Diniz um trabalho muito bem feito com atletas que vêm da base e o carinho que ele tem, sempre citado, né? O Bruno Guimarães falando publicamente sobre isso quando na seleção com ele. Vocês não acham meio paradoxal ele estar pedindo jogadores tão experientes? O Fluminense já é um time experiente, vale lembrar, né? Que a gente fala tudo isso sobre os jovens, da importância do John Kennedy, especialmente representando esse grupo, mas é um time que tem aí seus 32, 33 anos de média. É um time experiente. Para um técnico que prefere jovens... A média não é 32, a média cai para 29. É mais um tópico abordado nessa entrevista que eu fiz. Então, por isso eu estou à vontade para falar que eles alegam o seguinte, eles não... O Fluminense tem jogador, o Felipe Melo tem mais de 40 anos e está dando Fábio resultado. Também. O Fábio também. 43. E eles alegam o seguinte, que eles não veem jogador... A primeira preocupação não é a idade do jogador, é a necessidade do elenco para o que o técnico projeta em termos de formação de time e depois a oportunidade do mercado. Porque o mercado não disponibiliza jogadores de muita qualidade nessa faixa dos 23 aos 26 anos, 27. Mas o mercado não seria o próprio Fluminense, Xerém? Então, o mercado não disponibiliza esse de 23 e 27 anos. Então, se o jogador tem qualidade e se tem possibilidade do Fluminense atender a demanda do treinador, ele o faz. Por quê? Porque é justamente essa experiência, estes jogadores mais experientes, que vão dar aos 40% que o Diniz trabalha com jogadores oriundos da base, que vão dar a maturidade do time. Então, a média do time do Fluminense, que o Fluminense tem jogado, por exemplo, o Fluminense fez a final contra o Boca com jogadores com média de idade variando entre 28 e 29 anos, dependendo da formação ali no momento do jogo. Então, eles acham que
Isso é uma coisa fundamental. E a outra coisa é o fator Diniz, que eles alegam o seguinte, que o Diniz, ele tem um jeito de trabalhar, não apenas no treinamento, mas como formação tática, que ele faz como um jogador como o Cano, por exemplo, que tem 36, eu acho. 36, 37 anos, seja um atacante finalizador que consegue voltar até o meio-campo para recompor marcação. Que o Marcelo, com 35 o Cano, desculpa. Cano 35, faz Marcelo 36 em janeiro. Marcelo 36, não é isso? Que o Marcelo, por exemplo, consiga sair da lateral esquerda e vir jogar aqui na ponta direita, sem comprometer o sistema. A gente vê o jogo, fala assim, quando o Fluminense toma gol, o Marcelo, não sei o quê. Mas eles analisam o todo do funcionamento. Então, quando o time produz alguma coisa, a gente não consegue enxergar qual foi a importância desse deslocamento do Marcelo, dessa movimentação do Marcelo. Enfim, a gente só consegue enxergar quando o adversário tira proveito. A resposta que a gente queria. Imagens do desembarque do Fluminense, então não houve troca de roupa, não. Essa é a resposta que a gente está esperando. não. Tá. Essa imagem já do desembarque na Arábia. Assim, quando chega vão chegando esses jogadores pro Fluminense, né? Eu quero falar do Renato Augusto, porque Exato, aí chega o Marcelo, aí chega o Felipe Melo. Vai todo mundo jogar? Vai, todo mundo jogar e todo mundo joga. Não necessariamente todo ao mesmo funciona. tempo. Tudo funciona. Eu não sei se o Renato Augusto é um reserva pro Ganso. O meu questionamento se o Renato Augusto é um complemento ao Ganso, se o Renato Isso. Augusto vai ser usado em ocasiões, em não todos os jogos. Porque o calendário o Fluminense vai jogar Recopa Sul-Americana. Isso, já abre o ano, né? Estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Brasileiro. O calendário é uma brutalidade, assim, ter jogador... Vai usar. O Renato Augusto vai ter oportunidades, vai jogar. Meu questionamento não é sobre o resultado, até porque o resultado tá aí, ó. O Fluminense está jogando o Mundial porque foi campeão da Libertadores, então funcionou, beleza. Meu questionamento é sobre esse tipo de paradoxo, entendeu? O Diniz gosta muito de trabalhar com jovens, ou trabalha muito bem a base, e na prática a gente quase não vê isso. O que não significa que o trabalho não seja excelente. Subiu o Alexander, Claro subiu o André, que a gente vê, Mary. subiu o John Kennedy. Eu acho que a mescla... Não, mas o John Kennedy, ele já tinha inclusive dispensado. Sim, dispensado não. Ele não, né? Ele emprestaram e ele puxou de volta, né? Ele não desistiu do John Kennedy e tal. Claro, mas deu eu rodagem. acho que o que o Fernando Diniz prefere é jogador bom.